Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Não sei se você está sabendo, mas nessa semana haverá um julgamento muito importante no STF, que é o Supremo Tribunal Federal, sobre decisões a respeito do FGTS que certamente vão impactar no seu bolso. Presta bastante atenção, então se inscreva no canal Milhão. Essa semana é uma semana curtinha, mas vai ser uma semana bem quente em função desse julgamento que vai rolar no STF sobre o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e que promete ser extremamente vantajoso aos trabalhadores, impactando diretamente no bolso de você, trabalhador que trabalhou um certo período ou mesmo trabalha atualmente e que recolhe mensalmente 8% do seu salário a título de FGTS. A expectativa é para que a medida seja capaz de gerar um lucro bilionário na margem dos 300 bilhões de reais. E essa proposta de revisão do FGTS provém de uma defasagem no rendimento das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço desde o ano de 1999. O processo é justificado pela falta de reajuste na poupança trabalhista, afetando diretamente o bolso do trabalhador em virtude das perdas financeiras. Mas, ao que tudo indica, os prejuízos estão prestes a mudar, preste atenção a partir de agora. O STF, Supremo Tribunal Federal, deve julgar nessa semana aqui, mais precisamente na próxima quinta-feira, pré-feriado, dia 20 de abril, a ação que respalda a revisão do FGTS. A medida tem por objetivo corrigir o saldo da poupança trabalhista com base no índice de correção monetária. E é importante explicar que a revisão do FGTS nada mais é do que o embasamento da taxa apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A ação direta de inconstitucionalidade sobre o tema será relatada pelo ministro Roberto Barroso. Vale lembrar que a legislação atual determina que o saldo depositado pelos empregadores em contas ativas e inativas do FGTS precisa ser atualizado com base na TR, que é a taxa referencial, cujo índice atual é de 0,048% ao ano, além do acréscimo de 3% ao ano. A ação requer a correção dos juros em um patamar histórico, mas que continuam abaixo da inflação desde 1999. Há mais de 2 décadas, o trabalhador é prejudicado pela perda no poder de compra. E caso a taxa estivesse no patamar adequado, o cidadão poderia usufruir melhor o seu FGTS, ao invés de deixar o dinheiro guardado na poupança, por exemplo. Na visão de especialistas, a TR, que é a taxa referencial, está próxima a zero há cerca de 10 anos, desvalorizando ainda mais. E qual é o embasamento da revisão proposta do FGTS no Superior Tribunal Federal? Bom, como o próprio nome indica, a revisão do FGTS é baseada no próprio benefício, que foi criado pela Lei nº 5.107 em 1967 para proteger e dar estabilidade financeira aos trabalhadores inscritos no regime da Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT. Basicamente, trata-se de um fundo abastecido por trabalhadores para conceder indenização aos funcionários após a rescisão do contrato de trabalho. É baseado no tempo de trabalho para o qual um funcionário é elegível após a rescisão de contrato. O pagamento de indenização no Brasil inclui 2 pagamentos diferentes, o FGTS e a multa do FGTS. No Brasil, os empregadores que dispensam o empregado sem justa causa ou deixam de renovar o contrato de trabalho em termos idênticos ao contrato de trabalho anterior, têm direito a verbas rescisórias que consistem no fundo denominado FGTS. Além disso, os empregadores devem pagar uma multa, geralmente 40% do saldo do FGTS, dos empregados a título de compensação. O FGTS é destinado a trabalhadores rurais, inclusive safreiros, contratados em regime temporário ou intermitente, avulso,
diretor não empregado, empregado doméstico ou atleta profissional. Mas para isso qualquer um deles deve se enquadrar nos seguintes termos: ser dispensado sem justa causa, dar entrada na residência própria, aposentadoria ou mesmo doença grave. Embora a demissão sem justa causa seja o modelo mais conhecido, existem alguns outros meios específicos de saque do FGTS sem que o trabalhador seja demitido. Ou seja, o benefício pode ser obtido enquanto exerce o cargo profissional. Antes de mais nada, é importante saber que para ter acesso aos valores, o empregador precisa recolher uma alíquota mensal do empregado de 8% com base na sua remuneração paga pelo empregador. Para preservar o direito à revisão do saldo do FGTS, é indicado que o trabalhador inicie uma ação judicial antes da rescisão final do STF sobre a constitucionalidade da TR, que é a taxa referencial. Isso porque, mesmo que a TR seja considerada inconstitucional, existe a possibilidade de que seja utilizado o mecanismo de modulação que pode evitar efeitos retroativos para aqueles que não entraram com a ação anteriormente. O direito de revisão do FGTS está baseado na manutenção do poder de compra, ou seja, do patrimônio do cidadão, e, portanto, qualquer período em que esses valores ficaram depositados com rendimentos inferiores à inflação deve ser recalculado com o índice que corrige essa distorção. Esse cálculo pode ser realizado com o apoio do site LOIT FGTS, LOIT FGTS, que oferece sem custo o cálculo de forma automatizada ao trabalhador. Caso precise de suporte na etapa de documentação, o serviço de documentação atermação também seja disponível. O processo de ingresso na ação é simplificado por ser em juizados especiais federais e que as chances de êxito são favoráveis, costuma valer a pena para boa parte dos mais de 70 milhões de brasileiros que têm esse direito. Enquanto o julgamento não ocorre, os rendimentos seguem sendo prejudicados. Sendo assim, as expectativas são bem altas para a decisão prevista para abril, de preferência positiva para o povo brasileiro. Você que é contratado de empresa particular, sobre regime de CLT e que trabalha há várias décadas, seguramente já ouviu dizer que o seu dinheiro que é descontado, os seus 8% que é descontado do seu salário mensalmente, não sofria correção ou sofria uma correção diminuta apenas pela TR, que é de 0,048% ao mês, não é? Então tem que ficar esperto, porque se de fato houver essa correção no STF, você tem direito a receber todo esse dinheiro retroativo frente à rentabilidade que não existiu, na verdade, dos seus 8% descontado pelo seu empregador mensalmente desde o ano de 1999. Imagina então, meu amigo, quanto que o seu FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, deva ser corrigido, deva sofrer correção, e toda a inflação de 1999 até a presente data, estamos falando então de 24 anos de falta de correção ou de distorções na correção do teu saldo de FGTS que você tem direito, hein? Presta atenção então, esse trâmite vai começar a ser julgado pelo STF a partir da quinta-feira, dia 20, hein? Que dia ruim que escolheram, hein? Um dia que antecede um feriado, né? Mas é importante que você acompanhe de perto esse caso, porque seguramente você, que é registrado pelo CLT, vai ter direito sim a receber retroativo todas essas distorções que ocorreram no seu FGTS nesse julgamento que vai rolar no STF a partir de quinta-feira, beleza? Se tiver mais alguma notícia, mais alguma atualização dessa notícia sobre o FGTS e o julgamento que vai ser iniciado na próxima quinta-feira, a gente posta aqui no canal Milhão, beleza? Abraço a vocês, boa sorte a todos nós, hein? Tchau, tchau.